Boa tarde, meus queridos irmãos, graça e paz. Nós queremos mandar um abraço para todos os nossos irmãos, nossos amigos de perto, de longe. Estamos com muita saudade de estar com vocês. Temos nos reunido, para fazer as lives na Casa do Senhor às quartas, pela manhã e domingo de manhã, o qual também nós estamos em oração, intercessão pela igreja, pelo ministério, pelas famílias, pelos amigos, pelos irmãos, pela nossa nação que está carecendo, muito de oração, que está se encontra uma turbulência muito grande, é um momento difícil muito grande. Nós também temos intercedido pelas nações, pela Europa, temos intercedido pela África, intercedido pelos Estados Unidos, nessa convulsão que houve, aquela situação daquele cidadão que foi, infelizmente, humilhado, foi morto de uma maneira muito cruel, e um racismo muito terrível. Nós estamos em oração, porque estamos vivendo realmente tempos difíceis, em que as famílias estão atribuladas, o consumo de álcool aumenta, o consumo de droga vem aumentando, a violência vem aumentando assustadoramente, a economia está também bem assim complicada, falências de um lado, do outro. Nós estamos vendo um tempo realmente muito difícil. Outros amedrontados com a situação dessa pandemia, outros estão sem ânimo, outros estão desanimados, como eu estava vendo a reportagem, que o brasileiro anda com a sua autoestima lá embaixo, a sua motivação, a sua fé, a sua esperança está muito pequena. Muitos estão dormindo, não conseguem dormir, insônia, estão sonhando, tendo pesadelos de morte, pesadelos terríveis. Mas eu quero trazer uma palavra de fé, uma palavra de comunhão, uma palavra de ânimo, uma palavra de coragem, uma palavra de fortalecimento para você, para a sua família, nessa tarde, e também de união também, que nós precisamos estar unidos no Senhor e com nossa família, com nossos irmãos, com a igreja do Senhor Jesus, para vencer esse momento que nós estamos vivendo tão difícil, Gostaria que você guardasse essa palavra que eu estarei agora compartilhando com você. Salmo 138. Salmo 138, no verso 1, diz assim: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Muito bem, glória a Deus. Esse é um salmo que fala de ação de graças, é um salmo que fala da fidelidade do Senhor, é um salmo que exorta todos os reis, os soberanos da terra, a adorar, a louvar o nosso Deus, ao Eterno, louvar ao Senhor e Salvador Jesus Cristo pela sua salvação, pela sua redenção. E logo no início esse salmo nos exorta: eu te louvarei, nos dá uma convocação, uma palavra imperativa para louvar o Senhor, para adorar o Senhor. Eu sei que há muitas pessoas reclamando da vida, reclamando do desemprego, reclamando da economia, reclamando do governo, reclamando das autoridades, reclamando de tudo e de todos, mas isso não vai resolver. Isso não resolve. Você viver reclamando, você viver murmurando, você viver lamentando, você viver praguejando, você viver discutindo, política, discutindo religião, discutindo situações que não levam a nada, que não edificam. Muitos estão entrando por esse caminho da discussão, esse caminho da discórdia, esse caminho da contenda, esse caminho da desunião. Mas o Salmo nos exorta a louvar. Eu te louvarei. O Salmo 138 começa assim:
eu te louvarei, Senhor. Você tem louvado o Senhor? Você tem reunido com a sua família para louvar, para adorar, para cultuar, para buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Você tem tido o seu a sós com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus? Você tem entrado no teu quarto, fechado a tua porta e você tem se derramado aos pés do Senhor nesse momento de angústia, de dor, de sofrimento, de incerteza, nesse momento de desalento, de desânimo? Você tem se derramado aos pés do Senhor Jesus, você tem derramado a sua alma, você tem derramado o seu coração diante do Senhor, porque reclamar, muitos já reclamam, não é? Murmurar, muitos já murmuram. E qual o resultado? A gente tem visto o resultado? Não. Pelo contrário, a situação fica pior. O ambiente dentro de um lar que está em murmuração e reclamação fica mais pesado, fica mais difícil, não é? O ambiente fica carregado. Mas eu garanto uma coisa a você, que se você se reunir no teu lar, na tua casa, com a tua família, ou entrar no teu quarto, buscar o Senhor e começar a louvar, o ambiente espiritual muda. A paz do Senhor vem e reina sobre aquele ambiente, e o poder das trevas é dissipado, o poder do inimigo é desfeito, a malignidade, não é? O Senhor afasta, o Senhor retira. Mas quando nós entramos em adoração, quando nós entramos em louvor, quando nós entramos diante do Senhor, não com lamento, não com lamúria, não com reclamação, mas cantando, salmodiando, como diz o Salmo 100. Não é? O Salmo 100 é um salmo de adoração, um salmo de celebração, e ele então assim nos diz, não é? Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Então nós devemos celebrar nesse momento de dor, de angústia. O louvor é uma arma poderosa, a adoração é uma arma tremenda, não é? Para desbaratar toda a opressão do inimigo, toda a assolação do inimigo, toda a afronta do inimigo. Eu garanto que o seu ânimo vai mudar, a coragem, não é? A sua coragem será renovada, o seu ânimo, a sua esperança, a sua fé, quando você, quando eu, quando nós começamos a adorar, a buscar o Senhor em adoração, em oração, em clamor. Os céus se abrem, os céus se abrem. O Senhor deu uma orientação ao rei Salomão, quando ele estava preparando a casa do Senhor para consagrar, lá no 2 Crônicas, capítulo 7, de 13 a 15, ele disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se arrepender, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Mas ele disse: se o meu povo me buscar, eu quero pegar essa expressão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o meu povo me buscar e orar, meu irmão, quando nós buscamos, Deus entra com salvação, com livramento, com provisão, com resposta. Deus sempre tem uma resposta, um socorro, um alívio, um refrigério para aquele que o busca. Em tempo de angústia, em tempo de crise, em tempo de dor, em tempo de opressão, em tempo de assolação. É esse tempo que nós estamos vivendo sobre a face da terra. Tempo de opressão, tempo de assolação, tempo, não é, que a gente está vendo as trevas assolando a face da terra, mas com permissão de Deus, que Deus está permitindo, para que a humanidade venha se quebrantar, venha se humilhar, para que o ser humano venha lembrar que existe um Deus no céu, para que o ser humano venha se voltar para o reino de Deus, para as coisas de Deus, para os valores, não é do reino dos céus. Então, se o meu povo, então Deus quer que o seu povo venha buscá-lo. Você que faz parte do povo de Deus, da Igreja de Cristo, você que já é remido, lavado pelo sangue de Jesus, você que já é batizado, Deus não quer você se extraviando não, meu irmão. Eu já ouvi pessoas dizendo que depois dessa pandemia, muitos vão estar desviados, muitos vão estar afastados, muitos vão estar por aí frios.
Olha, de um lado eu concordo, de um lado eu discordo. Sabe por quê? Porque quem realmente está com Jesus de verdade, ama Jesus de verdade, se converteu de verdade, que não foi por emoção, nem por emocionalismo, não por troca, não por barganha, nenhum desses vão se perder. Agora, quem nunca realmente esteve com Jesus de verdade, quem nunca realmente esteve na igreja com sinceridade, quem nunca, na verdade, se converteu em espírito em verdade, quem nunca, na verdade, teve uma fé firmada em Cristo Jesus e no Santo Evangelho, aí eu concordo, esses vão se extraviar. Que nunca tiveram firme, que nunca, não é, na verdade, não é, tiveram uma experiência verdadeira com Jesus. Mas quem teve uma experiência verdadeira com Jesus e tem o seu coração no Senhor, e tem sua fé no Senhor, e tem sua comunhão no Senhor, duvido que vai se perder, duvido que vai se esfriar, duvido que vai abandonar o reino de Deus, duvido que vai dar as costas para o Senhor Jesus, eu duvido. Agora, eu duvido daquele que, infelizmente, não tem firmeza doutrinária, não tem convicção, não tem fé enraizada na palavra, aí eu duvido. Porque qualquer vento que vem de doutrina, arrasta. Qualquer vento de doutrina, não é? Tira a esperança, tira o alento, tira a alegria, tira a confiança em Deus. Mas aquele que está firmado na rocha, como diz o Salmo 18, verso 2, o Senhor é o meu rochedo, o Senhor é meu lugar forte, o Senhor é minha cidadela, o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é tudo. Como diz o salmista no Salmo 18, verso 2. Então, quando o Senhor, Ele é o nosso tudo, você tem força, mesmo não tendo força, você recebe força do Espírito Santo para cantar, para louvar, para orar, para buscar, como falei lá de 2 Crônicas 7, 13 a 15, né? Ainda que venha a peste, ainda que os céus não venha a chuva, ainda que venha a praga, ainda que dê tudo ao contrário errado, mas se a gente buscar, o Senhor tem resposta. O Senhor tem resposta para salvar, para libertar, para curar, para levantar, para renovar, para nos dar uma nova vida e para nos dar direção, que é o que mais nós precisamos nesses dias difíceis, né? E dentro desse contexto ainda do Salmo 138, do verso 1, o verso ainda diz assim: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Servir a Deus parcialmente é perigoso. Tem gente que serve a Deus pela metade, tem gente que se entrega pela metade, tem gente que crê pela metade, tem gente que adora pela metade. Isso é perigoso. O salmista está falando: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. E eu pergunto a você, há inteireza de coração na presença de Deus? Como é que está o seu coração? Seu coração está plenamente em Deus? Seu coração é totalmente do Senhor? Seu coração está totalmente em Cristo, na palavra de Cristo, no Evangelho de Cristo, na obediência de Cristo, na adoração de Cristo? Porque se o nosso coração estiver dividido com o mundo, dividido com as coisas dessa terra, as vaidades, com as preocupações, não é? Que muitas das vezes enfraquece a nossa fé, enfraquece nossa adoração, vai ser difícil você permanecer nesses tempos de crise. Mas se o meu coração, o teu coração, estiver totalmente no Senhor, plenamente na palavra de Deus, nas promessas do Senhor, nesse tempo aí de turbulência, de crise, de caos, de confusão, de perturbação, eu quero dizer que você vai permanecer firme na rocha que é Cristo. Você vai permanecer firme no Evangelho. Você vai conseguir superar e vencer essa assolação que está sobre toda a terra, mas o nosso coração tem que estar totalmente no Senhor. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Não está falando que a gente deve louvar a Deus, não é?
em parte, por parte, não é? Que o nosso coração, não é, hoje eu creio, amanhã não creio, hoje eu estou, não é, cheio de fé e amanhã não. Ele está falando que o nosso coração tem que ser de todo o coração, servir ao Senhor de todo o coração, louvar de todo o coração, buscar de todo o coração, ser totalmente do Senhor. Deus não quer você dividido, Deus quer você integralmente, plenamente na presença dele, não é? E não dividido. Deus não quer a sua igreja dividida com o mundo. Deus não quer os seus filhos, não é, por parte, por metade. Deus quer você por completo. Então é bom você deixar esse vício, é bom você deixar as coisas que não agradam a Deus, é bom você abandonar esse mau caminho que você está, é bom você se arrepender dos seus pecados e voltar para o Senhor, é bom você deixar essas companhias que não vêm do Senhor, que não edifica, que está tirando você do foco da presença de Deus. É bom você abrir os olhos espiritual para que o inimigo não venha te confundir, para que o inimigo não venha te afastar, para que o inimigo não venha te iludir como iludiu o filho pródigo, né? Lembra do filho pródigo? Que conta a história lá, a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, que fala da ovelha perdida, fala da dracma perdida e fala do filho pródigo. Você lembra dessa parábola? Ele tinha tudo na casa do pai. Ele vivia bem, tinha comunhão, tinha provisão, tinha alimento, tinha amor, tinha carinho, mas ele estava insatisfeito. Ele estava insatisfeito. Ele não estava feliz, ele não estava alegre, ele queria algo mais, seu coração não estava pleno ali, o seu coração não estava totalmente ali na casa do Pai, o seu coração estava lá fora, seu coração estava lá no mundo, seu coração estava nas coisas do mundo, e chega um momento então que ele não aguenta viver dessa maneira, ele então decide, eu vou pedir a parte da minha herança e vou sair por esse mundo de Deus e eu vou viver a minha vida. E o que aconteceu com ele? Frustração, opressão, desalento, desatino, decisões erradas e, por fim, ele perde tudo que o pai lhe deu de herança. E aonde estão os amigos? Não há mais dinheiro, não há mais condição, não tem mais como bancar. Aonde estão as meretrizes? Aonde estão aqueles falsos amigos? Não há ninguém. Muitos estão vivendo assim, nessa ilusão do mundo. Não, a ilusão do copo, a ilusão do vício, a ilusão das farras, a ilusão, entre aspas, né, das mulheres. Não é? Muitos estão vivendo assim, iludidos. Mas chega um momento que, quando cai lá no fundo do poço, não tem ninguém. Aí só Deus. E esse jovem imaturo, e esse jovem iludido, e esse jovem que se deixou iludir pelo mundo, depois que estava no fundo do poço, ele lembrou da casa do Pai, do amor do Pai, da bondade do Pai, da misericórdia do Pai. Ainda bem, né, que ele caiu em si. E ele então se volta e diz, olha, muitos trabalhadores do meu pai têm abundância, eu aqui estou padecendo de fome, eu aqui estou passando necessidade. E ele então disse, eu vou retornar para a casa do pai. Muito bem, que maravilha, não? E ele então toma essa decisão de retornar para a casa do pai. E dessa forma, o pai estava ansioso, esperando, aguardando. O pai o recebe com alegria, o pai o recebe com apreço, com amor. E é interessante, né, que o pai poderia dar uma bronca nele, o pai poderia chamar ele de imaturo, poderia chamar ele de tolo, poderia chamá-lo de insensato, poderia dar uma bronca nele, poderia jogar tudo no rosto dele, mas pelo contrário, o pai abraça, o pai recebe, o pai perdoa, o pai dá vestes novas, anel, sandálias, não é? Promove uma festa, um banquete, porque recebeu seu filho a salvo. Não é? O que estava perdido foi achado, não é? E o que estava morto reviveu, e o que estava extraviado foi encontrado. Então, glória a Deus, porque o Pai
simboliza Deus, que recebe o pecador, que recebe o homem falido, o homem quebrado, o homem machucado pelo mundo, o homem pisado pelo inimigo, o homem escravizado pelos vícios. O Pai recebe. Não julga, não condena, mas abraça, dá amor, dá carinho, dá a mão amiga, dá o seu abraço de amor e de graça e de consolidação e de misericórdia. E aquele filho pródigo, então, é restaurado, é introduzido de novo naquela família, e assim é Deus. Agora, por que ele se extraviou? Por que ele se desgarrou? Porque o seu coração não era pleno, não havia inteireza, não havia realmente um coração totalmente voltado para viver a comunhão do Pai, na casa do Pai, do amor do Pai. Ele achava que faltava alguma coisa, ele achava que o mundo era melhor, ele achava que lá fora era melhor. Mas quando ele volta, com seu coração quebrantado e contrito, Deus restaura. E assim Deus faz quando a gente se quebranta, quando a gente se humilha, o Espírito Santo nos convence do juízo, do pecado e da justiça e nos dá uma nova vida. E dentro desse contexto, então, concluindo, o verso ainda diz: na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Glória a Deus, né? Cantar louvores com a família é bom, cantar louvores na Assembleia dos Santos é bom. Eu até estou sentindo falta, né, dos louvores na congregacional, na casa de oração, a gente sente falta, né, com os irmãos, aqueles louvores maravilhosos, os ministros de louvor, os músicos. E aqui o salmista está falando, o salmo está dizendo: na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Quando nós entramos em adoração, quando nós entramos em busca, quando nós entramos com o nosso coração quebrantado na presença do Senhor, os anjos do Senhor também nos ajudam na adoração, porque há anjos que nos guardam, que nos protegem, que Deus colocou, não é, para a nossa proteção. E esses anjos, eles estão ao nosso lado, eles estão conosco para nos guardar, e eles também nos ajudam a celebrar a Deus, também a adorar a Deus. Mas também eu acredito que quando diz aqui: na presença dos anjos a ti cantarei louvores, nós também somos como anjos também, anjos de Deus. Deus nos usa também como os anjos para abençoar, para estender as mãos, para cooperar, para ser, não é, canal de bênção para outras pessoas. Então, na presença dos anjos a ti cantarei louvores, Senhor. Que nessa manhã, diante dos anjos, diante dos homens, diante dos céus, diante da terra, possamos mostrar a nossa adoração, nosso quebrantamento, a nossa gratidão, nosso reconhecimento por tudo que Ele já fez, que Ele tem feito, que Ele está fazendo, que Ele irá fazer por você, por mim, pela nossa família, pela nossa nação, pelas nações não alcançadas, pelos povos não alcançados. Então, nesta manhã, nós estamos recebendo uma palavra que devemos nos aproximar, adentrar na presença do Senhor com adoração, com louvor, com busca, com o coração inteiro, totalmente voltado para o Senhor. Essa palavra que eu deixo para você, tá bom? Essa palavra que eu deixo para você, para sua casa, para sua família, em o nome do Senhor. Tem até um ditado que diz que quem canta, seus males espanta. E já foi realmente comprovado, né, pela psicologia, que a música acalma. Por isso que você deve ver que tipo de música que você está ouvindo, que você está deixando entrar na sua casa. Tem tipo de música que estressa, que agita, deixa a sua mente mais atribulada, pesada, mas tem música que acalma, que traz paz, que traz esperança, que traz cura, que traz confiança. Então veja que tipo de música que você está deixando entrar dentro do seu lar, da sua casa, que você está recebendo, que você está ouvindo,
que você está curtindo, né? Tem gente que, por exemplo, tem música que é melancólica, que leva a pessoa àquela nostalgia do passado, né? A voltar naquele tempo lá atrás e curtir aquela situação que vivenciou, não é, vamos dizer assim, aquelas paixões, não é? Mas Deus não quer você com a sua alma, não é? Dentro desse contexto, não. Deus quer você com a sua alma renovada, fortalecida e abençoada. E Tiago também diz que quem está aflito deve orar, mas quem está alegre deve cantar louvores ao Senhor. Quem está aflito, ore, quem está alegre, cante louvores. Né? Então, nessa tarde, eu quero deixar essa palavra de fé, esperança, consolo, fortalecimento através da adoração, através da gratidão, através da celebração, através da adoração ao nosso Deus, ao nosso Pai Celestial, ao Senhor Jesus Cristo. Então, concluindo, tira a murmuração dos teus lábios, retira a reclamação do teu lar, reclama, tem gente que reclama de tudo, mas não sabe agradecer. Senhor, obrigado por esse dia lindo, por esse sol, por essa chuva, obrigado pela vida do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, do meu lar, obrigado pela vida dos meus amigos, dos meus irmãos. Agradeça mais, você vai ver que sua vida vai ficar mais leve. Se você agradecer mais, adorar mais a Deus, ser mais grato, mais complacente, né, diante de Deus e dos homens, ter um coração mais quebrantado, mais humilde, sua vida será outra e o seu lar estará mais leve. Eu profetizo, eu declaro nesta manhã que esta palavra vai trazer paz para o teu lar. Seu lar estará mais leve, mais suave, mais abençoado. Então, procura botar um louvor abençoado aí na sua casa, né? Um louvor que venha edificar, que venha trazer esperança, fé. E eu quero então reler o versículo e finalizar. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, e na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Que salmo lindo, né? Salmo 138, que você possa ler com calma, com carinho esse salmo. É um salmo lindo, é um salmo maravilhoso, é um salmo tremendo, e é um salmo que ele declara no versos 5 assim: cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. E nós precisamos cantar que os caminhos do Senhor é muito melhor do que os nossos caminhos, né? Deus tem plano, projeto para você. E o verso então de número 8 diz: o Senhor aperfeiçoará o que concerne a tua benignidade, ó Senhor, para sempre. Não desampare as obras das tuas mãos. Eu quero dizer que Deus não vai desamparar você, nem sua casa, nem sua família. Por isso, continue adorando, buscando, com interesse de coração, que o Senhor é contigo. O Senhor Jesus, o Salvador, está pronto para te ajudar, para te abraçar, para trazer você para perto e dizer: você é meu e você tem a minha marca, você não vai se perder. Então, meu querido, é tempo de você firmar, é você estar ligado no trono da graça, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é digno de todo louvor e adoração. Amém? Deus te abençoe rica abundantemente. Shalom, graça e paz.